Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para o canal Radar Brasil. Meu nome é Jonas, eu trabalho como motorista aqui na cidade de São Paulo. Trabalho com a Uber e com a 99. Estamos iniciando mais um dia de trabalho, estamos numa segunda-feira. E hoje o dia amanheceu, na verdade ainda não amanheceu. Está uma chuva bem fininha. Esse aqui é o nosso carro, a nossa ferramenta de trabalho, é um Kwid. E é com ele que a gente realiza as nossas corridas. Vamos dar início hoje. Bom pessoal, como vocês podem ver ali, 5 horas e 23 minutos. Isso aqui é um plástico que eu coloquei, porque eu coloco o celular aqui. Eu vou mostrar como é que fica o celular aqui. Então aí o celular ele fica apoiado aqui, não fica batendo diretamente no multimídia. Apesar de que aqui tem um plástico, né, que já tá meio que soltando, que protege também a tela do multimídia, né? Mas isso aí evita do celular ficar muito próximo do multimídia, não arranha e também não esquenta tanto, porque esse multimídia aqui esquenta, hein? Aí o calor dele, o calor do multimídia aqui, da tela, transfere para o celular. Então assim evita um pouquinho e a posição que ele fica bem melhor para mim, assim, fica de frente para mim. Bom pessoal, então nesse momento nós estamos encerrando a primeira parte do nosso trabalho. E hoje a parte da manhã foi bem rentosa. Não sei porquê, mas acredito que seja por causa da previsão do temporal à tarde. Então muitas pessoas adiantaram seus compromissos nessa segunda-feira. É a justificativa que eu consigo encontrar por ter sido uma segunda-feira com corridas boas. Já fiz R$200, rodei 77 quilômetros. Então eu não consigo encontrar uma outra explicação assim para ter sido um dia com as taxas melhores, né? Eu acredito que tenha sido isso, antecipação de compromissos. Tá bem carregado. Já ouvi no rádio que há previsão de chuva forte para tarde. Pessoal, uma situação que eu acho que a maioria das pessoas viram e não tem nada a ver assim aparentemente com nós motoristas de aplicativo, né? Mas tem a ver com o brasileiro em geral, que foi a cena dos brasileiros sendo deportados dos Estados Unidos aqui para o Brasil, acorrentados num voo, um avião com pane, sem ar-condicionado. Acho que todos nós vimos isso, estão falando isso desde ontem. E cara, isso realmente mostra a verdadeira face dos americanos, né? O quanto eles não gostam de brasileiros. E é um assunto bem polêmico, né? Até estava conversando aqui com passageiros, porque assim, os Estados Unidos, ele realmente está sendo invadido por uma legião de imigrantes ilegais. E isso começa a ameaçar a economia dos caras, né? Começa a ameaçar os empregos. Aí você pode falar, mas o brasileiro vai lá para fazer subemprego, lavar privada, limpar, né, a privada, lavar prato. Mas acaba que essa quantidade não é nem de brasileiros, né, de sul-americanos, de certa forma acaba atrapalhando a economia, tanto que fizeram o que fizeram, né? Então eu acho que é legítimo o país que tem as leis que não estão sendo respeitadas deportar. Então se são imigrantes ilegais, tem que deportar. Agora isso dá o direito de tratar as pessoas como se fossem animais, além de acorrentá-los, ainda... Deixa eu ir para outra fila aqui. Ainda agrediram as pessoas.
Então a gente vê cada vez mais como o brasileiro é tratado, né? Não só nos Estados Unidos, mas assim é na Europa, assim é na Ásia, no Japão, né? É assim. Infelizmente, o povo brasileiro ele sofre tanto aqui no país de origem, porque é claro, ninguém sai do seu país de origem porque gosta, né? Porque quer. Ninguém sai do seu país de origem simplesmente por se aventurar, né? A maioria, a grande maioria sai por necessidade, porque quer ter uma vida melhor, uma vida mais digna. Aí vai para esses países de primeiro mundo e sofre esse tipo de violência. E pensar que eu na juventude, houve uma fase em que eu pretendia ir para os Estados Unidos, cheguei a guardar dólares, e íamos eu e um amigo, como clandestinos, né, lógico. Aí eu não fui, ele foi, mas por causa de, assim, né, problemas familiares, né, minha mãe pediu muito que eu não fosse, e aí acabou que eu optei por não ir mesmo, né, por causa disso. E na época a gente não tinha muitas informações, né? A gente também não era do jeito que é hoje, né? Essa invasão indiscriminada de povos latinos. Mas eu sempre tive comigo que o brasileiro não era bem visto ali. Não é bem visto até hoje. E conviver num país, numa cultura diferente, onde as pessoas, por si só por você ser latino, você já sofre uma certa discriminação. Então é bem complicado, né? A pessoa abrir mão da sua vida aqui no Brasil para viver num lugar desse. E agora o Donald Trump vai cada vez piorar mais, assim, nesse sentido, né? Cada vez ele vai apertar mais o cerco, tanto para os que estão querendo entrar, quanto para os que estão já lá numa situação irregular, né? Mas, cara, é incrível, né? O brasileiro, ele sai do país dele para ser escravizado, e aqui no próprio país dele ele é escravizado. A gente aqui o diga, né? Trabalhando por tarifas cada vez mais baixas, né? Há dias de exceções, né? Como esse. E engraçado que aqui, quantas vezes a gente não vê brasileiros trabalhando para chineses, para japoneses, sendo maltratados aqui no próprio país. Então você vê como que é, né? O brasileiro sai daqui, vai lá para outro país, ele é maltratado. Aqui no país dele, chega um chinês, abre uma lojinha, coloca um brasileiro, maltrata também o funcionário. Logo que eu comecei, eu lembro de uma história. Logo que eu comecei, acho que tá um dos primeiros vídeos, eu fui comprar um suporte de celular, né? Porque eu não tinha um adequado para deixar aqui para trabalhar. E aí eu saí para comprar e fui numa lojinha de eletrônicos, né? Desses suprimentos aí, comprar o suporte, e era de um chinês. E tinha uma menina lá, uma menina de seus 17 anos, bem novinha, humilde. Você vê pela roupa assim, né? Pelas vestimentas da pessoa, que é uma pessoa humilde, né? A menina lá, pedi pra ela, e ela não achava o suporte,
Na época eu queria aquele de Minha, né? Ela falou que tinha e tava procurando. E não é que o chinês saiu com tudo de lá, ele tava sentado, né? Deu um empurrão na menina assim, abriu a gaveta e pegou o suporte, a menina quase caiu. Aí o que eu fiz? Eu falei pra ela, você ganha por comissão quando você vende? Ela falou, eu ganho por comissão. Eu falei, então vou levar por causa disso, senão eu não ia levar por causa desse cara aí, desse animal. Aí ele foi saindo, eu falei pra ela, eu sei que é difícil, que se você tá aqui é porque você precisa, né? Ela falou, ah, nossa, e como eu preciso. Eu falei, mas não fica nessa não, assim que você tiver oportunidade, você estuda. Ela falou, não, eu parei. Enquanto ela embrulhava, eu perguntei, falei, mas ó, por mais que você precise, procura uma coisa melhor, não se sujeita a isso não. Ela falou, ah, ele é muito ignorante, esse é muito ignorante. Eu não sei se o chinês sabia, ele estava entendendo o português ou não, acho que não. Mas essa imagem ficou na minha mente. E quando ele empurrou ela, eu falei assim, ô, que é isso? Aí ele viu, mesmo não sabendo, deu pra perceber que eu tava falando alguma coisa sobre a atitude dele. É isso, pessoal. O Brasil, infelizmente, né? Por que acontece esse tipo de coisa? Desmando, tudo isso é desmando desses políticos, né? Canalhas, ladrões. Não tô falando só de políticos de esquerda, não. Tudo bem, PT, 16 anos aí, 18, sei lá. Mas até outros governos, a gente percebe que nunca foi governo pelo povo, né? Esses caras só pensam em roubar cada vez mais, e nunca fizeram um governo pelo povo mesmo. E agora sofre as consequências, né? Vou desligar aqui que eu já tô pertinho de casa. Nós já vamos chegando em casa. O vídeo de hoje é esse. Eu procuro trazer alguns assuntos assim extra, né? Extra a nossa atividade aqui. Até porque nós somos brasileiros, nós somos humanos, e a gente não pode ser um povo alienado que não enxergar o que está acontecendo à nossa volta. Uma parte do que está acontecendo é do próprio povo, né? Um povo que nunca se preocupou em quem está votando, nunca se preocupou em saber a carreira política daquela pessoa. Então, tanto esquerda quanto direita, na minha opinião, são pessoas que jamais levaram o povo brasileiro como prioridade, né? A prioridade deles sempre foi trabalhar em causa própria, né? Tanto o judiciário, o legislativo e o executivo. A gente percebe que sempre foi isso, né? Sempre ganhando rios de dinheiro, afanando a riqueza do país, né? Em causa própria. Infelizmente, quem sofre as consequências somos nós. Sei que isso não tem diretamente a ver com um canal de ganhos, mas é um canal onde a gente tem uma mente e a gente observa e ouve as coisas e vai analisando, e são mentes assim que vão além disso, né? De ganhei tanto, gastei tanto. Infelizmente, eu gosto de falar coisas assim relevantes que influem no nosso dia a dia, e não necessariamente ficar só falando ganhei tanto, gastei tanto, ganhei tanto, gastei tanto. Então é isso, pessoal. Eleições são coisas sérias, por isso que sempre é bom conhecer o político que você vai votar, e votar, de repente, infelizmente,
no menos pior. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Se inscreva no canal, hein? Valeu, 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 valeu. Um grande abraço.